Capítulo 10. Difícil transformação. Pouco menos de um ano havia se seguido à passagem do Cristo. A dominação romana naquelas paragens sofria grandes modificações em virtude das ameaças advindas de conflitos políticos e religiosos locais. Roma se viu obrigada a reforçar seus exércitos na Palestina para manter o controle da região. As pressões aumentavam. Os administradores das províncias eram substituídos e Tarquínio sentia de perto o peso desses problemas. Enquanto isso, a mensagem de amor trazida pelo Nazareno expandia-se. Os seguidores de Jesus mantinham-se firmes na fé e na difusão da Boa Nova. Em muitas regiões podia-se ouvir sobre os feitos de Jesus, impelindo muitos até seus apóstolos em busca de cura, de uma palavra de consolo ou de elucidação. Na tentativa de fazer calar aquela nova seita, os líderes religiosos queriam transformar o ato da conversão em crime, de forma a amedrontar os que procuravam conhecer a palavra do Mestre. Visando evitar confrontos em virtude de fanatismos, Tarquínios e Marcelos não se envolviam com os assuntos religiosos, mas enfrentavam uma árdua batalha política, pois a hostilidade de seus inimigos era desumana. Em virtude de seus ofícios públicos, eles se distanciavam cada vez mais das mulheres que os cercavam, desconhecendo suas conversões, apoiadas por Marcos Aurelius, que também tentava compreender as lições daquele tratado de amor. Afeiçoada a Bartolomeu, todas as noites Helena seguia, junto com Esther e Raquel, para a residência do apóstolo. Naquela noite, um grupo de seguidores havia se reunido. Contando com o apoio de Simão Pedro, Filipe e André, Bartolomeu falava com clareza e carinho sobre a vida e a passagem de Jesus pela terra. Deus cumpriu a promessa, enviou o Messias para que conseguíssemos seguir pelas estradas imensuráveis do amor que haverá de imperar sobre todas as criaturas. Todos os homens se transformarão e encontrarão, na figura do Mestre, a força para abandonarem o egoísmo e orgulho que residem nos corações humanos. Grande foi o seu gesto. Entregou a própria existência à nossa ignorância. Agora, resta-nos ter a fé de um verdadeiro Filho de Deus para que vençamos as sombras que ainda residem em nossas almas e sobre a terra. Quantos, em nome do orgulho, já não fizeram sofrer? Quantos, em nome do egoísmo, já não fizeram chorar? Nessa mesma estrada, Jesus caminhou iluminando, amando e compreendendo as atitudes daqueles que o levaram à cruz. Mantenhamos acesa a chama desse amor para que impere a liberdade. Confiemos nas suas sábias palavras e façamos nossas vidas iluminadas por uma fé liberta das paixões temerárias e sem amor. Haverá muitos testemunhos pelo caminho. Oremos rogando força e perdão. Cumpramos os nossos deveres sem controvérsias, mantendo a clareza da esperança e luz do Cristo. A tarefa de renovação está iniciada. Cabe a cada um de nós mantê-la sempre viva e estarmos prontos para enfrentar os martírios de nossas almas. Helena manteve-se atenta às palavras de Bartolomeu e, ao final, antes de se retirar, foi em sua direção para despedir-se. Tuas palavras animam a nossa fé. Que Deus derrame coragem sobre os nossos corações para que jamais sucumbamos ante a missão de vivenciar a mensagem do nosso Mestre. Para conquistar o reino prometido, muitas vezes, custam-nos lágrimas e sacrifícios. Ela abaixou a cabeça e secou a lágrima tímida que descia por sua face. O apóstolo, paternalmente, segurou suas mãos, dizendo: Minha filha, Apolônios, grande amigo do nosso coração, costumava dizer: enquanto estivermos presos à terra, somente o sofrimento nos encaminhará à liberdade. Necessitamos do aprendizado da renúncia para que se cumpram as leis do nosso Deus. Somos chamados a viver junto daqueles que ulceram nossa existência. Porém, o amor é maior e faz com que sejamos fiéis ao propósito da transformação.
Se nossa tarefa é entregarmos a nossa vida para libertarmos alguém que amamos, lembremos sempre do Mestre, que por nós, filhos da terra, entregou o seu próprio coração. No fim da reunião, muitos buscavam os apóstolos de Jesus para as despedidas. Helena, percebendo que outros solicitavam a atenção de Bartolomeu, recuou num gesto humilde de despedida, beijando-lhe as mãos como se não fossem mais se encontrar. Raquel e Esther presenciavam aquele momento, esperando-a para partirem, plenas em esperanças. Desde o encontro com Jesus, Tarquínios não conseguia esquecer a sua face e as suas palavras, que ecoavam em sua consciência. Após o julgamento do Nazareno, Tarquínios passou a apresentar sinais de cansaço e insatisfação pela conduta dos patrícios, pelo misticismo obtuso e, sobretudo, pelo egoísmo espelhado nos confrontos ideológicos de uma sociedade decadente. E naquela noite, na biblioteca da residência de Marcelos, os dois amigos conversavam, alheios às ausências de Helena, Raquel e Esther. Os conflitos religiosos nessas paragens começam a crescer, disse Tarquínios. Os conceitos do crucificado não foram olvidados e agora são alvos de controvérsias. Esta terra é cheia de misticismo e esse povo está disposto a defender seus interesses, sejam eles quais forem, pela força. Pouco vemos a ação alicerçada na razão. Será melhor para todos nós que ninguém na nossa família se envolva com esses fanáticos. Não seria de bom alvitre nos expormos. Não podemos olvidar que muitos querem que nos ausentemos daqui e tudo farão para isso. Nesse ínterim, Sara, que os espreitava, aproveitou a oportunidade e adentrou. Sob total domínio de versos, ela seguia fielmente as suas instruções. Orientada pelo perverso Patrício, semeou a discórdia mais uma vez. Perdoe-me interromper a conversação, mas, como uma serva dedicada, não posso vos ocultar a verdade. O que queres insinuar? Perguntou Marcelos, percebendo a maldade em seus olhos. Diariamente, na casa de um homem chamado Pedro, reúnem-se os tais seguidores do caminho. Alguns informantes de minha inteira confiança disseram-me que todas as noites 3 mulheres são vistas saindo daqui e seguindo para lá. Confesso-vos o susto que tive ao saber que se tratava da senhora, de Raquel e Esther. Elas se converteram e vão para lá acompanhadas por vosso filho. Acredito que Esther tenha sido responsável por isto. Há convertidos aqui, pessoas que esqueceram de vossas tradições e de vossos deuses. Como tem certeza disso? Perguntou Tarquínios. Eu mesma fiquei na espreita, observando-os saírem escondidos. Para que acreditem no que digo, basta perguntar às vossas consciências: onde eles estão nesse momento? Com um sorriso sarcástico nos lábios, ela saiu, deixando nos corações daqueles homens pesadas dúvidas e angústias. Tarquínios não escondia a insatisfação com o que havia sido dito pela serva. Sentindo-se afrontado e desafiado em seu poder pelas mulheres que o cercavam, ele lutava contra o ódio e também contra o sublime amor que ardia em seu peito. Para manter o controle da situação, estava disposto a manter rígida a disciplina, mesmo que para isso fosse necessário utilizar a força. A notícia da conversão de sua esposa era a definitiva confirmação da distância que se havia firmado entre ambos. Após a sofrida separação imposta por Tarquínios, Helena havia redirecionado seus sentimentos. Com seu coração misericordioso, ela acolhia o esposo não como esposa, mas como mãe carinhosa que tudo aceita de um filho temporariamente perdido. Os patrícios permaneceram juntos, aguardando a chegada do grupo, organizando-se para reprimir-lhe a fé, uma fé que jamais haveria de ter fim. Horas mais tarde, já noite alta, as 3 mulheres entravam, como de hábito, pelos portais do fundo, quando foram interpeladas por Tarquínios, que, envolvido em um manto de orgulho, não escondia a sua fúria. Seu primeiro alvo foi Esther,
que se viu tomada de pavor diante daquele homem, cego pelas leis em que acreditava e por um misto de incompreensão e amor. Ele segurou-a violentamente pelo braço e, ferindo-a com a sua força, a arrastou até uma sala próxima. Os demais serviçais foram convocados para assistirem à impiedosa sentença. Marcelos, sempre ao lado do amigo, tentava, sem sucesso, acalmá-lo. A jovem foi empurrada sobre jarros de flores, caiu e levantou-se, em seguida, com dificuldade. Com uma resignação que feria quem assistisse, ouviu as duras palavras: Insolente, desde que aqui chegaste, onde quer que eu vá, vejo tua sombra por sobre os meus ombros. Deverias ter morrido junto daquele velho no comércio de óleo. Acreditas desafiar-me, influenciando com esse teu Deus todos dessa morada? Estás enganada, e jamais admitirei que uma desprezível serva ouse afrontar-me. Eu não poderia mesmo esperar prudência de mulheres que se envolvem com os alucinados que abraçam a seita do Nazareno pela necessidade egoísta de aliviarem seus sofrimentos. Meu amigo, acalma-te. O momento exige lucidez, disse Marcelos, tentando serenar a difícil situação. Sei que estás preocupado com o bem-estar delas. Não me importo com elas ou a qual Deus servirão. Preocupo-me com a nossa posição diante do império. Também és um homem público e conhece as dificuldades que enfrentamos em razão de sérios problemas políticos. Não permitirei que fanatismos ou misticismos nos tragam mais infortúnios ou nos exponham aos nossos inimigos. Tenho consciência do que dizes e da gravidade do momento, mas haja com razão e não com fúria. Não confio em ninguém nessa região. Estamos diante de homens impiedosos e não sabemos do que são capazes. Não permitirei que nossos nomes sejam turvados por essas infames inconsequentes. Secando o suor de sua fronte, sentenciou: Não punirei as três, mas somente essa escrava, para que todas aprendam a seguir as ordens que regem esse solar. Não faças isto, és um homem bom e justo. Se pretendes discipliná-las, bem sabes que não será com violência que o conseguirás. Nada me fará parar. Tenho de restabelecer a ordem. Ela aprenderá a cumprir as leis com o peso da força. Chame Artanhos e ordene que traga o açoite. Raquel e Helena, em total desespero, tentando inutilmente proteger Esther, correram para abraçá-la. Ela manteve-se em silêncio, deixando seus grandes olhos brilharem. Os gritos de Tarquínios ecoaram ásperos. Tirem-nas de perto dela! Duas servas antigas seguraram-nas com carinho, obedecendo aquelas severas ordens. Artanhos logo surgiu no recinto, segurando um chicote de domesticar cavalos. Chamaste-me, senhor? Sim, quero que açoite essa escrava até o mandar parar. Quem sabe será até a morte. Naquele cenário hostil, Marcos Aurelius tinha o coração repleto de amargura e sentia-se limitado. As forças faltavam em seus braços. Na figura do pai, ele buscava um gesto de incentivo para livrar a jovem das mãos do carrasco. Marcelos, por sua vez, segurou-o e pediu-lhe que não interferisse. O rosto do rapaz não escondeu seu desprezo pelo pai e por Tarquínios, pois presenciaria o sofrimento da amada sem nada poder fazer. Esther, resignada, levantou os olhos para Artanhos, percebendo que ele sentia piedade. Não temas, cumpre tua missão em nome de Deus, nosso Pai, assim como eu também cumpro a minha. Foi desferida a primeira vergastada, que ela suportou firme e em pé, com os olhos fixos em Tarquínios. Vários golpes se sucederam até que o patrício asseverou: Por que não cedes? Aumenta a força, quero ver se ela aguentará em pé esse suplício. Aumentada a força, a jovem foi dobrando os joelhos. Sua túnica alva tingiu-se de vermelho de seu sangue até que caiu desacordada. O patrício não permitiu que Artanhos parasse. Até mesmo Marcelos, surpreso com a atitude, desconhecia a fúria do amigo. Raquel chorava em desespero, muitos já haviam morrido devido à força do açoite.
Marcos Aurelius olhava o pai, estagnado, esperando uma atitude em favor da jovem, sem nada poder fazer para conter aquela ira voluntariosa. Helena, envolvida por uma coragem serena, dirigiu-se ao esposo e, ajoelhando-se diante dele, implorou: Por misericórdia, pare com essa demonstração de horror. Rogo ao coração nobre que um dia conheci. Após a sentença que lhe fora atribuída, era a primeira vez que a esposa se dirigia a ele. Como se a melodia da sua voz trouxesse paz ao seu atormentado coração e, envolvido pelo meigo calor do seu olhar, ele ordenou aturdido: Basta, foi suficiente. Helena continuou olhando para Tarquínios, que, sentindo-se incomodado, retirou-se para o jardim em busca de ar fresco. Raquel correu em direção à irmã, pedindo a Marcos Aurelius que a ajudasse. Levemo-la daqui, a inocente está quase morta. Artanhos, olhando fixamente para as próprias mãos, saiu do salão, carregando no peito a dor por ter cumprido aquela tarefa. Marcos Aurelius, enquanto corria para auxiliar Raquel, olhou para o pai e disse: A cena que acabo de assistir fez com que despertasse dentro de mim repúdio às leis de Roma, aos seus senhores e aos fanáticos religiosos que utilizam a fé alheia para alcançar seus desejos vis. Decepcionaste-me, meu pai. Juro que um dia farei a grande mãe curvar-se diante do nome de Jesus Cristo, mesmo que isso me custe a própria existência. Não me importo quando isso acontecerá ou os meios que utilizarei, mas viverei a partir de agora por esta razão. Marcelos, olhando o filho, percebeu o amor do rapaz por Esther. As palavras calaram profundamente em seu coração quando o silêncio foi interrompido pela voz agoniada de Raquel. Se tens um coração batendo em teu peito, auxilia-me para que eu possa salvar minha mais que irmã, minha filhinha do coração. Atendendo ao pedido, ele acompanhou o filho, que levava a jovem em seus braços até o pequeno aposento frio. Analisando o ambiente, admirou-se com a resignação das servas, que, mesmo vivendo privadas de conforto e liberdade, não reclamavam ou lamentavam suas condições. Meu amigo, manda chamar Fabrícios, disse Helena. Um dia perdi minha filha e não gostaria de perdê-la novamente. Ela está sangrando demais, apressa-te, senão ela morrerá. Apesar de Marcelos não compreender aquela afirmação, atendeu-lhe o pedido. Algum tempo depois, Fabrício examinava a jovem. Ela perdeu muito sangue, por isso permanece desacordada. Por agora nada poderemos fazer a não ser aguardar que na sua juventude ela encontre forças para recuperar-se do suplício. Chorando, Raquel aproximou-se do leito e orou com fervor. Helena, sentindo o coração fraquejar, procedeu da mesma forma. Marcos Aurelius, observando a atitude de ambas, manteve-se introspectivo, segurando a mão da serva inocente. Enquanto aquele ambiente físico era envolvido pela força da esperança e por uma luz especial, no invisível, Esther, livre dos suplícios do seu corpo ulcerado, com abundantes lágrimas na face, observava as demonstrações de amor de seus amigos. Acomodada em assento confortável, percebia o jardim próximo exalando perfume por ela jamais sentido. Melodias serenas enchiam o ar de harmonia e paz. Nesse cenário celestial, caminhando em sua direção, surgiu Apolônios em meio a uma luz azulada brilhante. Com carinho, ele escolheu-lhes as frontes, aconchegou ao peito e indagou: Minha filha, por que choras? É importante confiar nos desígnios de Deus e não desistir da luta. Mesmo que o amor faça sofrer, não te detenhas pelas amarguras passadas e não te entregues ao desânimo. Tenhas consciência de que a luta em nome de Jesus apenas se inicia e jamais esqueças que o próprio Cristo disse que estaria entre os corações que estivessem em serviço da regeneração da humanidade.
Se tens fé no Mestre, levanta-te e por ele espera a trajetória lenta daqueles que iniciam o processo de libertação da mente para serem seguidores de Jesus. Perdoa minha fraqueza diante da luta. Sinto-me sem forças para persistir no amor que me une a essa família, em especial ao coração de Tarquínios. Apesar de não compreender a grandiosidade desse sublime sentimento, sei que essas pessoas são parte de mim, mas algo não permite que relembre quem são ou qual é a sua importância em minha vida. Minha querida, atrás desses rostos, aparentemente desconhecidos e implacáveis, habitam grandes amores de nossas existências. Não importa sabermos quem foram, importante é o amor que perdura além das fronteiras da morte e confirma que sempre estaremos unidos àqueles que compartilharam as estradas dos nossos corações. Por misericórdia, ensina-me a continuar, a renovar a minha fé e, sobretudo, não permitir que a dor de agora seja eterna companheira de meus dias. Confia na força que emana de Deus sobre todos os seus filhos e jamais esperes evoluir com facilidade. As estradas humanas não perdem o passado, e mesmo que a amargura ulcere a alma, é necessário resistir para encontrar a vitória nos braços invisíveis do Criador. Perdoa com o coração tranquilo, esquecendo as desventuras do peso das leis de Tarquínios. Contempla-o com ternura, sem deitar-lhe a sentença do esquecimento cruel. Por Jesus, um dia, ele haverá de despertar, e se todos nós estivermos ao seu lado, poderemos então encontrar a certeza de havermos cumprido as leis do Altíssimo. Ama com o coração de filha para um pai, pois a insanidade captada pelos olhos físicos é o início da transformação e toda transformação é dolorosa. Para que compreendas a tarefa individual de cada um, basta que cumpras, sem reclamar, as lições trazidas pelo Mestre. Com ele executarás a tarefa a ti reservada, pois ao teu coração confiamos a rota de Jesus, caminho seguro que regenerará os nossos amores distantes da verdade celestial. A jovem recebia aquelas palavras com respeito. Expandindo-se em luz, Apolônio segurou-lhe as mãos e prosseguiu. Quando despertares, não te será permitida a lembrança deste encontro. Levarás somente a impressão de minha presença. Agora, abre teu coração e escuta as preces daquelas criaturas que necessitam da tua presença e rogam por teu restabelecimento, em especial a daquela que é a tua temporária mãe. Nesse instante, os pensamentos de Helena fizeram-se claros aos seus ouvidos. Deus de infinito amor, um dia, em virtude do egoísmo, fui separada de minha filha. Dentro do meu coração, mantive viva a esperança de que um dia ela voltaria aos meus braços. Por isso dediquei-me a essa espera. Com esta jovem, encontrei a força de uma fé verdadeira e em Jesus consegui encontrar coragem para seguir. Em silêncio, trago comigo a certeza de que reencontrei aquela que a vida retirou de mim como uma suposta morte. Para não perdê-la mais uma vez, deixo minha vida em tuas mãos para ver minha menina voltar à luz. Perdoa minha deficiência de mãe e a temporária insanidade de Tarquínios. Hoje não carrego o sentimento de esposa amorosa do passado, mas sim de uma mãe que o reconhece como um filho que retornou aos seus braços e que muito necessita de paciência e amor para poder descobrir o real sentido de estar presente nessa terra. A criança que não embalamos é hoje essa jovem moribunda que com seu carinho iniciou a transformação de todos nós. É por ela que suplico que deites a tua misericórdia sobre o seu sofrimento, para que possamos ver cumpridos os teus desígnios e contribuirmos para a luz da boa nova que Jesus nos ensinou. Se for tua vontade que ela silencie, respeitarei e acatarei, mas ensina-me mais uma vez a recomeçar. Esther não conteve as lágrimas. Aquelas palavras fizeram-na fortalecida. Apolônios, osculando-lhe as mãos, disse: Agora retoma a vida e as responsabilidades que te aguardam, pois eles te esperam e tua tarefa ainda não está concluída.
Lentamente o velho grego perdeu-se na luz. Já noite alta, subitamente, Esther moveu a mão direita com dificuldade, tocando Helena, que com extrema felicidade disse: Que Jesus seja para sempre louvado. Nossas preces foram atendidas. Raquel umedecia os lábios da irmã, enquanto Marcos Aurelius foi chamar Fabrícios para verificar o estado da jovem. Tua coragem e esta fé que demonstras a todos nós te curou. Jamais presenciei em enfermo algum tamanha vontade de continuar. O ambiente era só felicidade. A jovem, com ânimo, convocou as mulheres para sua proximidade. Agradeço a Deus por tê-las comigo, assim como as preces em meu favor. Que Jesus nos fortaleça para que façamos cumprir as suas leis sem desânimo. Nesse momento, Helena, com carinho, curvou-se e escolou-lhe a fronte. Ambas trocaram olhares de uma confidência silenciosa. Raquel, acomodando-a, ouviu-lhe as palavras cansadas. Sonhei com nosso pai. Ele pediu para que eu retornasse e cumprisse minha tarefa. Trago dentro do meu coração somente o perfume de sua presença, mas esse é o remédio de que necessitava para ter coragem para continuar. Marcos Aurelius não escondia seu contentamento ao ver Esther despertar. Porém, enquanto ouvia aquelas palavras, o jovem levantou-se, confuso e incomodado, saindo sem dizer nada. A serva, percebendo aquele desconforto, perguntou: O que aconteceu com Marcos Aurelius? Minha querida, não sei, disse Raquel. Ao certo, os acontecimentos de hoje tocaram-lhe a alma. Agora repousa para que possas ter um rápido restabelecimento. Os primeiros raios do sol anunciavam mais um dia. 3 dias após as tristes ocorrências, Esther ainda lutava contra os ferimentos, mas já estava parcialmente recuperada. Não se importando consigo mesma, retomou seus trabalhos sem reclamações ou comentários. Naquela manhã ensolarada, Marcos Aurelius treinava para uma corrida quando avistou a serva, que passeava no jardim com dificuldade, colhendo algumas flores. Descendo do seu cavalo, o jovem soldado ficou paralisado diante da força que iluminava a face da jovem. Ao vê-lo, Esther caminhou em sua direção. Ele, por sua vez, tentou fugir. A jovem aproximou-se e disse com ternura: Meu amigo, por que foges de mim? Percebendo que suas mãos estavam feridas pelas rédeas, não hesitou. Retirou o lenço que trazia consigo e improvisou um curativo. Constrangido, o rapaz disse: Como podes querer ainda curar as mãos de um covarde que nada fez para interromper aqueles que quase tiraram a tua vida? Abandonei-te quando mais precisaste de mim. Jesus caminhou só para o Calvário. Nos últimos instantes, olhou para todos pedindo por nós, para que Deus tivesse compaixão, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Ora, estamos unidos para concluirmos a tarefa que Deus nos designou, cada um em seu compromisso, modificando-se para um dia poder experimentar a glória da vida eterna. Não te detenhas nas amarguras que passaram. O que importa é que estou viva. As mesmas mãos que machucam podem também acariciar e expressar um grande amor. Com os olhos úmidos, o jovem segurou as mãos de Esther e, osculando-as, disse: Tens o coração puro. Trago por ti um afeto misterioso, e se teu Jesus é misericordioso, espero que ele possa olhar também por mim. Quando te açoitavam, percebi o quanto a minha ignorância feria uma inocente que nunca tentou modificar minha alma, mas que simplesmente quis mostrar-me um Deus justo e nobre. Agora estou pronto. Meu rude coração quer conhecer o teu Deus. És virtuosa e nenhuma mulher possui o teu brilho. Foi esse brilho que me fez despertar para a verdade de um amor puro que jamais acreditei sentir por alguém. Como não podemos ir à casa de Bartolomeu, todas as noites nos reunimos aqui mesmo em oração. Raquel, Helena e eu aguardaremos tua presença com muito carinho.
Mesmo que esse amor que floresce em nossos corações não tenha frutos, saiba que fomos abençoados na eternidade e isto nos basta. Agradecido e com a alma refeita, Marcos Aurélio seguiu sua lida. Esther dirigiu-se à biblioteca para repor a água que era consumida pelos patrícios e aproveitou para ornamentar o ambiente com as flores que acabara de colher, sem perceber que Tarquínios a observava. Nem o açoite, nem as agressões foram capazes de apagar a beleza daquela serva. De pronto, ele aproximou-se e dirigiu-lhe a palavra. O que fazes aqui? Assustada, ela estremeceu e, embora não demonstrasse medo, deixou cair a ânfora. Senhor, vim trazer-te água. Perdoa-me se incomodo. Limparei esses pedaços da ânfora e já retirar-me-ei. Em troca do teu martírio, me ofereces água? Nesse momento, Marcelo adentrou. A jovem mantinha-se em silêncio. Tarquínio segurou-lhe o braço e insistiu. Por que demonstras bondade se és cativa? Teu Jesus foi a misericórdia viva e recebeu a cruz em troca do seu amor ao próximo. Senhor, ninguém vive em cativeiro eternamente. Somos escravos de nossos pensamentos e de nosso próprio coração. Acreditamos em disciplinas criadas pelos homens e olvidamo-nos que mais forte é a luz que vem de Deus. Essa luz nasceu com Jesus e a cruz não foi capaz de retirar o brilho de suas leis de amor. Um dia, a humanidade conhecerá a verdade e se curvará diante de sua vida e perceberá que não se paga uma maldade com outra, mas com bondade e resignação. A ignorância nos transforma em cativos de nós mesmos, e a chave da libertação desse cárcere chama-se Jesus. Aquelas lúcidas palavras alicerçadas na razão calou Patrício. Marcelos, que a tudo assistia, tentando evitar um confronto, aproximou-se do amigo, que continuava a apertar o braço da jovem. Basta, deixa, ela já aprendeu a lição. A jovem, sem mais uma palavra, recolheu a ânfora quebrada e saiu, depois de pousar sobre os patrícios um cândido olhar que os incomodou. Meu amigo, o que essa terra está fazendo contigo? Disse Marcelos. Quase não te reconheço. Sempre foste um homem pacífico e agora, diante dessa serva, estás agindo como um verdugo. Perdoa-me, mas ao ouvir as ideias de Esther expressas com tamanha lucidez, ouso dizer que ela se parece demais contigo quando defendes uma causa. Tarquínios, buscando um assento, levou as mãos à face e prosseguiu. Estou surpreso comigo mesmo. Não sei que correntes me prendem aqui. Tentei sair desse lugar várias vezes, mas Roma não permite minha transferência. Os anos se passaram e não reconheço mais a mulher que amei e até mesmo a vida que levo agora. Não acreditas que chegou o momento de te reconciliares com tua esposa? Foste muito duro com ela e até hoje não sabemos exatamente o motivo da morte de tua filha. Em várias ocasiões, cheguei a concordar com Helena e acreditei que Cássia está viva. Minha filha, meu grande amor, não saberei explicar-te, pois os sentimentos não são matéria definida e compreendida pela razão. Todavia, algo dentro de mim faz-me acreditar que, de alguma maneira, já havia experimentado sua perda em algum instante de minha existência, e isso arrebatou-me o ser. Essa separação sentenciou-me ao desespero vivo. Afirmo, ela está viva em mim e é esta bênção que me mantém em pé. Sei que agora é tarde. Aguardo a sentença para minha vida. Recordo-me de que Lucínios havia dito que eu não deveria perder as esperanças. Não sei mais o que é isso. Sinto-me atordoado e exausto por lutar contra tanta tirania, corrupção e egoísmo. Compreendo teu desespero, pois também sinto-me assim. Todavia, não devemos desanimar. Creia, nossa batalha não é em vão. Retornando ao início da conversação, Marcelos perguntou: por que tamanha hostilidade com essa serva? Ela faz-me recordar de Jesus. Aquelas palavras por ele proferidas no dia em que estivemos em sua presença
ainda ecoa em meus pensamentos e isso me perturba. Observemos esse homem, sua resignação diante de seus perseguidores, seu sofrimento silencioso, sem acusações ou lamentos, e sua capacidade de aceitar com compaixão e piedade uma sentença injusta. Essa complacência e a forma de receber o martírio sem reclamações são característicos em seus seguidores. Com as divergências e intolerâncias religiosas, tenho presenciado alguns horrores. Líderes religiosos sentem-se incomodados com a força que está tomando o movimento iniciado pelo crucificado. Eles acreditavam que com sua morte ele seria olvidado, mas os fatos estão provando o contrário. Em tão pouco tempo, iniciaram-se conflitos entre eles, mas os seguidores de Jesus têm demonstrado uma digna coragem. Ouvi dizer que até alguns patrícios já se converteram. Para que não haja uma guerra, se ele é mesmo o rei dos judeus, é hora dele se manifestar. Esse Jesus possuía uma soberana força. Acredito que muitas gerações escutarão seu nome e ouso dizer que muitos Césares serão esquecidos, mas esse Nazareno jamais o será. Respirando profundamente, prosseguiu. Certo dia, escutei alguns homens conversando com muita discrição. Pacíficos, proferiam com tamanha fé os ensinamentos de Jesus que me chamou a atenção. Falavam de amor, bondade e de um reino de luz e justiça regido pelo Deus único. Confesso-te que ficaria horas escutando aquelas lúcidas ideias. Compreendo o que dizes. Também não consigo olvidar-me daquele encontro com o Nazareno. Algo dentro de mim, que não consigo explicar, diz que nossas vidas estão se preparando para uma grandiosa alteração de rumo. Mesmo apreensivos, por mais algumas horas eles se mantiverem em conjecturas sobre a conturbada Palestina e seus futuros individuais ainda distantes das verdades de Jesus.